All right. Good afternoon. Boa tarde. I tried to learn to say that, but Juliana wouldn't help me. Eu tentei aprender boa tarde, mas a Juliana não me ajudou. It's not Mentira, true. ajudei sim. All right. Ok. What we're doing is a series of 6 lessons on the excellent wife. O que nós estamos fazendo aqui é uma série de 6 palestras com relação à esposa excelente. And basically, I think the wife has 3 main biblical responsibilities. Basicamente, eu creio que a mulher tem 3 responsabilidades bíblicas principais. One is to love her husband. Uma é amar o seu marido. One is to be biblically submissive to him. A segunda é ser submissa biblicamente a ele. And the third is to be respectful to him. E a terceira é respeitá-lo. And in this lesson, I want to talk about biblical submission. E nessa palestra de agora, eu gostaria de falar sobre submissão bíblica. There is a lot of confusion about this subject. Há muita confusão a respeito desse assunto. There is a lot of hostility toward this subject. E há muita hostilidade com relação a esse assunto. The subject is misunderstood in the world, Ele é completamente mal interpretado no mundo and it's misunderstood in the church. e também é mal interpretado na própria igreja. Women are often made to feel foolish if they obey their husbands. As mulheres se sentem tolas se elas obedecerem a seus maridos. Now, basically, there's 2 wrong approaches to submission. Geralmente, há 2 abordagens erradas sobre a submissão. One is the feminist philosophy. A primeira é uma filosofia feminista. They would say that the wife and husband are equal, Essa visão diria que o marido e a mulher são iguais and she would be a fool to obey her husband. e que essa mulher seria tola ou insensata ao obedecer ao seu marido. They would say the husband will beat her. Eles diriam: o marido dela vai bater nela. They think that women are like doormats when they submit to their husbands. Eles pensam que as mulheres são capachos se elas se submeterem a seus maridos. This is the world's philosophy. Essa é uma filosofia mundana. And in Colossians 2, Em Colossenses, capítulo 2, Paul talked about this because some Christian women think that the more they suffer, Paulo fala sobre isso aqui porque algumas mulheres pensam erradamente que quanto mais elas sofrerem, the more holy they are. mais santas elas são. So the feminists would rebel against their husbands, Então, as feministas seriam rebeldes contra seus maridos, but those that ascribe to suffering and asceticism, mas aí aqueles ascéticos, they think they're more spiritual than the rest of us because they're suffering. pensam que são mais espirituais do que os outros porque estão sofrendo. Now, those are 2 wrong misperceptions. Então, essas 2 são concepções erradas. So what I want to do is carefully walk you through 5 biblical principles on submission. Então, eu gostaria de caminhar com vocês através de 5 princípios bíblicos sobre a submissão. Now, if you've never heard this before, Então, se você nunca ouviu uma palestra sobre esse assunto, don't panic. não fique em pânico. It doesn't mean that you don't have opinions. Isso não significa que você não tenha suas opiniões. It doesn't mean that you don't help your husband. Isso não significa que você não ajude o seu marido. So let's see what the Bible teaches us. Então, vamos olhar aqui o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. All right, the first principle, a wife is to be submissive to her husband in all things unless he asks her to sin. O primeiro princípio é que uma mulher deve ser submissa ao seu marido em todas as coisas, a não ser que ele a peça para pecar.
Ephesians 5, verse 22 through 24. E nós vamos ler aqui Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. The Greek word for submit is hupotasso. A palavra grega para a palavra submissão aqui é a palavra upotasso. It is a military term, É um termo militar. and it means to be ranked under in order. Isso significa ser colocado numa posição inferior. Think of it as the general is over the captain. Pense, por exemplo, um general, não estou me lembrando agora no Brasil como é, mas um general sobre um capitão. Seria isso? Um general está acima de um capitão no exército. Okay, I was just making sure. Okay. The sergeant is over the private. Então, me ajudem aqui. O sargento está sobre o cabo. Okay. That was not I a good didn't know example. that- All right. No, no, Thi- it was good. This ranking in order Então, existe essa ordem militar was sovereignly chosen by God. e essa ordem das coisas foi escolhida por Deus de maneira soberana. The husband has the authority in the home. O marido tem autoridade em casa He also has great responsibility. e, ao mesmo tempo, ele tem uma responsabilidade enorme. And the wife is to be under his authority unless he asks her to sin. E a mulher é colocada debaixo da autoridade do seu marido, a não ser que ele a peça para pecar. Now, submission does not mean the wife is inferior to her husband. Mas a submissão não significa que a mulher é inferior ao seu marido. In Romans 2, verse 11, it says there is no partiality with God. Em Romanos 2, versículo 11, diz que para com Deus não há acepção de pessoas. In 1 Peter 3:7, it says, husbands, grant your wife honor as a fellow heir to the grace of life. Em 1 Pedro 3,7, diz que os maridos devem viver com as mulheres com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como herdeiras da graça da vida. And then in Philippians 2, verses 5 through 8, we see the attitude that our Lord had as he submitted himself to the Father. E nós vemos aqui em Filipenses 2, de 5 a 8, o sentimento, a atitude interior que Jesus Cristo teve quando ele mesmo se submeteu ao Pai. Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Notice that he did not demand equality with God. Perceba que ele esvaziou-se a si mesmo. But he emptied himself and took the form of a bondservant. Ok, ele não considerou ser igual a Deus coisa a qual ele se devia pegar, mas sim esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. So just because a wife is underneath her husband's authority, Então, só porque uma mulher está debaixo da autoridade de seu marido, it certainly doesn't mean that she is inferior to him. isso certamente não significa que ela é inferior a ele. Actually, she might be smarter than he is. Na verdade, pode até ser que ela seja mais inteligente do que ele. She might be better looking. Ela than he pode is. ser mais bonita do que ele. She might be more fun to be around. Talvez ela seja uma pessoa mais divertida do que ele é. But she is, if she wants to show love to God, she has to obey her husband. Mas se ela quiser demonstrar amor a Deus, ela deve então obedecer a seu marido. And then
The wife's role is one of helper suitable. O papel da mulher é o papel de uma ajudadora idônea, ou seja, uma ajudadora apropriada. When God created Eve, he said, I will make a helper suitable for him. Quando Deus criou Eva, ele disse, e eu lhe farei uma ajudadora idônea. And we know that the men need help. E nós sabemos que os homens precisam de ajuda. In 1 Corinthians 11:9, Paul explains this. He said, Indeed, man was not created for the woman's sake, but woman for the man's sake. Em 1 Coríntios 11:9, Paulo diz, nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. That particular verse really helped me personally. Esse versículo aqui especificamente me ajudou muito pessoalmente, Because we tend naturally to think about ourselves. porque naturalmente nós temos a tendência de pensarmos sobre nós mesmos. But it helps us to think, no, how can I help my husband? How can I serve him? Mas esse versículo nos ajuda a pensar no outro. Como que eu posso servir ao meu marido? Como que eu posso ajudá-lo? Now, when Ephesians 5 says the wife is to be submissive in everything, Quando a Bíblia diz em Efésios 5 que a esposa deve ser submissa em tudo ao seu marido, that means in big things as well as little. isso significa nas coisas maiores assim como nas coisas menores. Now, sometimes husbands don't care how the wife decorates the house. Algumas vezes os maridos não se importam, não estão muito aí da forma como as esposas decoram a sua casa, por exemplo. I think that's a very fortunate wife. Então essa é uma esposa muito feliz nesse caso. But if he does care, Mas se ele se importa, then he needs to tell her and they need to discuss it. então nesse caso ele deveria comunicar isso a ela, então eles vão ter que conversar a respeito. Some husbands don't care what the wife prepares for dinner. Às vezes o marido também não se importa muito com qual vai ser o prato do jantar. So no matter what topic you're talking about, Então não importa qual assunto de qual assunto estejamos falando, often husbands will delegate authority to the wife, algumas vezes o marido vai delegar uma autoridade à esposa. but if he doesn't delegate it, then she should desire to please him and to be submissive to him. Mas se ele não confiar isso a ela, então ela deve buscar ser submissa a ele e tentar agradá-lo. Now, one of the things that we need to talk about is what should a wife do if her husband asks her to sin? Agora, uma das coisas que nós precisamos discutir é o que uma mulher deve fazer se o seu marido pedir para que ela peque. Well, Acts chapter 5 verse 29 tells us that gives the example of Peter. They told Peter, I will let you out of jail if you promise not to preach anymore about Jesus. Em Atos 5:29, nós vemos um exemplo que eles prometeram soltar Pedro e não prendê-lo se ele parasse de falar do evangelho de Jesus Cristo. But Peter said, I can't make that promise. E aí Pedro disse, infelizmente eu não posso prometer isso a vocês. And then he said those famous words, I must obey God rather than man. E aí ele disse o versículo conhecido, importa antes obedecer a Deus que aos homens. And he knew he was risking his life by saying that. E ele sabia que ele estava arriscando sua própria vida quando disse isso. I think if a husband forbids his wife to go to church, he's asking her to sin. Então eu acho que se um marido estiver proibindo sua esposa de ir à igreja, ele está pedindo para ela pecar. Hebrews 10 verse 25 says, forsake not the assembling of yourselves together. Hebreus 10:25 nos diz, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Now, if she's married to an unbeliever who doesn't go to church, Agora, se ela estiver casada com um não cristão que não vai à igreja,
certainly she should sometimes stay home with him. Certamente, algumas vezes ela pode até escolher ficar em casa com ele. Or if he wants her to go with him on a weekend trip, she should go. Ou se ele quiser que ela vá com ele numa viagem no fim de semana, ela deveria ir. She should not be so loyal to the church that she is disloyal to him. Ela não deve ser tão leal à igreja a ponto de ser desleal ao seu marido. And then I think a husband is sinning when he forbids the wife to talk to the children about the Lord. Uma outra forma que o marido pode estar pedindo uma esposa para pecar é quando ele proíbe que ela fale sobre Deus para seus filhos. In Ephesians 6, it tells parents to bring the children up in the discipline and instruction of the Lord. Em Efésios 6 nos instrui que os pais devem criar seus filhos na admoestação do Senhor. So she certainly should be telling the children about the Lord and disciplining them in the Lord. Então, certamente, sua esposa deveria estar falando sobre o Senhor para seus filhos e também disciplinando-os no Senhor. But she can plan those teaching times when her husband is not home. Ela pode até mesmo planejar esses momentos com os filhos quando o marido não estiver em casa. Now, she should not be deceptive about this. Mas ela não deve tentar enganá-lo com relação a isso. And I would tell him, out of respect for you, I will not say these things when you're around. Ela pode até dizer para ele, com respeito a você, por respeito a você, eu não vou então falar sobre Deus para as crianças enquanto você estiver em casa. Another example of a husband asking a wife to sin, Um outro exemplo de como o marido pode pedir a esposa para pecar, if the husband asks her to participate in immorality or pornography. é quando o marido pede para que ela participe em imoralidade ou pornografia. The answer is no. A resposta é não. In 1 Corinthians 6, verse 20, Paul wrote, "You have been bought with a price, therefore glorify God in your body." E em 1 Coríntios 6:20, a Bíblia nos diz, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Another way a husband might ask his wife to sin, Uma outra maneira que o marido pode pedir para a esposa pecar if he forbids her to reprove him, é se ele o proibir de que ela o repreenda and he is sinning. e ele está pecando. Now, in Galatians 6, verse 1, Gálatas 6:1 it tells us to have as a motive of restoring our husband and to do it gently. Gálatas 6:1 nos diz que nós devemos ter um espírito de mansidão e buscar a restauração da outra pessoa quando ela se encontra em pecado. It says, "Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual," now you who are spiritual is you who are born again. Então diz aqui, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, e aqui vós que sois espirituais significa vós que sois cristãos, nascidos de novo, regenerados, should restore him in a spirit of gentleness. corrigir o tal com o espírito de mansidão. She's to be very kind. Então, ela deve fazer isso de forma gentil. And then it says, "Keep watch on yourself, lest you too be tempted." E aqui diz também, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. It says, "Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ." E o versículo 2 nos diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. This is helping each other with their sin. Então, aqui, o marido e a esposa podem ajudar um ao outro com relação aos seus pecados. And we've said in a different lecture that if the husband is not a Christian, E nós dissemos aqui também numa outra palestra que se o marido não for cristão, she can still appeal to his conscience to do what's right. a mulher ainda assim pode apelar para a sua consciência para que ele faça o que é certo. But she should not use scripture. Mas aí, nesse caso, ela não precisaria usar a Bíblia.
And another example of the husband asking her to sin Outro exemplo do marido pedir à esposa para pecar is if he asks her or expects her to cover up for his sin. é quando ele pede ou espera que ela acoberte suas mentiras ou pecados de comportamento. Ephesians 5, verse 11 and 12, Efésios 5, versículos 11 e 12, it says, "Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them." diz aqui: Não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. There have been many times that I have counseled a wife whose husband was a drunkard. Houve muitas vezes em que eu aconselhei mulheres cujos maridos eram beberrões. And he would get drunk and then take the car keys, get in the car, and go somewhere. Então, ele se embebedava, tomava as chaves do carro e ia de carro para algum lugar. And I would tell her to nicely tell him, "You should not be driving." E eu pedia para ela gentilmente dizer para ele: você não deveria dirigir. You see, it is dangerous and it is against the law. Primeiro, isso é perigoso, e segundo, é contra a lei. And it's a very hard thing for the wife. E isso é algo difícil para a esposa. And the husband may say, "I forbid you to tell anybody." E aí o marido pode dizer: eu te proíbo de contar isso para alguém. And she should say, "That is not a promise that I can make. E ela deveria dizer: essa não é uma promessa que eu possa cumprir. Please do what is right and do not drive." Por favor, faça o que é certo e não dirija. But if he does get in the car and he's drunk and he's driving, Mas se ele entrar no carro e ele tá bêbado e mesmo assim está dirigindo, she should call the police and tell them, ela deveria ligar para a polícia e comunicar isso a eles. because it would be better for him to be arrested Porque seria melhor que os policiais ficassem sabendo disso, até mesmo o levassem, than it would be for him to harm somebody else or harm himself. do que ele possivelmente sofrer um acidente e prejudicar-se a si mesmo ou a outros. So if the wife knows he's doing things like this Então, se a esposa souber que esse marido está fazendo alguma coisa desse tipo, and she doesn't say anything, e ela simplesmente não faz nada ou não fala nada, she is going to be devastated if something bad happens. ela certamente ficará arrasada se alguma coisa ruim acontecer. She needs to try in love to help her husband. Ela precisa tentar ajudar o marido dela, em amor. Now, we're still talking about the wife is to be submissive in all things unless her husband asks her to sin. Então, nós estamos falando aqui que a esposa deve ser submissa a seu marido em todas as coisas, a não ser que ele a peça para pecar. Sometimes wives are not submissive, but they think they are. Às vezes, as esposas não são submissas, mas elas pensam que são. I've had several women tell me, "Oh, I'm a submissive wife. I would never sell the house without his permission." Algumas mulheres me dizem: eu sou submissa, eu jamais venderia a casa, por exemplo, sem a permissão dele. Now, that's probably because his name is on the deed. Provavelmente, isso tem a ver com a casa estar no nome dele. But submission should be from the husband's perspective. It needs to be the big things and the little things. Mas a submissão deve vir da perspectiva do marido. Essa submissão deve incluir tanto coisas maiores e mais importantes quanto as menores. And the second principle is O segundo princípio da submissão é: a submissive wife is not afraid to do the right thing. uma esposa submissa não tem medo de fazer a coisa certa. 1 Peter 3:6, Peter is writing about godly women. Em 1 Pedro capítulo 3, Pedro está escrevendo sobre mulheres piedosas. And he uses Abraham's wife Sarah as an example, not a perfect example, but as an example of a godly wife. E Pedro usa aqui o exemplo de Sara como uma esposa piedosa, não uma esposa perfeita, mas um exemplo que nós podemos seguir. And he says, "And you are her children
if you do what is right and do not fear anything that is frightening. Em 1 Pedro 3,6, ele diz: da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. And then there is the excellent wife in Proverbs chapter 31. E também temos um exemplo de esposa excelente em Provérbios 31, In verse 25. versículo 25. Go ahead. Go ahead. Verse A 25. força e a dignidade são os seus vestidos, e ri-se do tempo vindouro. She laughs at the future, she smiles at the future, and she looks forward. She's not a worrier and a fearful person. Ela está sorrindo quando pensa sobre o futuro. Ela não é uma pessoa que está com muito medo e bastante ansiedade. Now, the antidote to fear is trusting God. O oposto do medo é confiar em Deus. And in 1 John 4:18, it tells us that perfect love casts out fear. Em 1 João 4,18 diz que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Now, some of the ways that she can show love to God is by thinking biblical thoughts. E uma das maneiras como essa esposa pode demonstrar amor a Deus é pensando pensamentos que são bíblicos. Philippians 4:8 gives us categories of thoughts to think. Em Filipenses 4,8, a Bíblia nos dá categorias bíblicas nas quais nós devemos pensar. Okay. Go ahead and read that. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Another way she can show love to God is by giving gentle, kind, biblical reproofs. Uma outra forma como essa esposa pode demonstrar amor para Deus é repreender o marido de forma gentil e amável. And, as I said, exposing the deeds of darkness, if the husband won't repent, coming forward as a witness to try to help him. E como nós já dissemos antes, isso significa, como está em Efésios 5:11, condenar as obras das trevas, significando que ela possivelmente precisaria buscar a ajuda de uma outra pessoa, possivelmente o pastor, caso ele se encontre num pecado do qual ele não se arrepende. Another way she can not be afraid to do the right thing is to not rehearse in her mind over and over how her husband has hurt her. Uma outra maneira como essa esposa pode demonstrar amor a Deus é não ficar pensando novamente as muitas vezes como ele a magoou. In 1 Corinthians 13, it says that love does not take into account a wrong suffered. Which verse is that? It's probably 5 or 6. Em 1 Coríntios 13, nós vemos que o amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Now, if the husband repeatedly disappoints the wife, she should learn to trust God more, but not necessarily trust her husband. Agora, se a esposa se encontrar numa situação em que o marido repetidamente But not, traz desapontamentos para ela ou decepciona ela, ela deveria confiar em Deus, mas não necessariamente confiar no marido. depending on what the husband is doing, the wife might be a fool to trust him. Dependendo do que o marido faça, pode ser até que a esposa seja tola ao confiar nele. But we are to be, like Peter says in 1 Peter 3:6, like the holy women of old who hoped in God. Mas nós sim devemos ser, como 1 Pedro 3 nos diz, no versículo 6, que deveremos ser como 1 Peter 3:6. como as santas mulheres do passado, versículo 5. She must show love to others and love to God by learning to think biblically correct
thoughts. Ela deve aprender a amar a Deus e amar o seu marido ao pensar pensamentos bíblicos, como indicamos em Filipenses 4:8. Sometimes wives will think, my husband will never change. Algumas mulheres podem pensar: o meu marido nunca vai mudar. We don't know that. Mas nós não sabemos disso. God can work in anybody's heart. Deus pode trabalhar no coração de qualquer pessoa. A right thought might be, this is very hard to live with him. Um outro pensamento poderia ser: mas é muito difícil viver com ele. But God will give me the grace to go through it. Mas Deus vai me dar graça para passar por essa situação. And then the third principle on submission Um terceiro princípio sobre a submissão bíblica: a wife is to be submissive even if her husband is not a Christian. é que uma mulher deve ser submissa ao seu marido, mesmo que o seu marido não seja cristão. That is that 1 Peter 3, verse 1 and 2 passage. Então, estamos aqui ainda nessa passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Go ahead and read it. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. In other lectures, I've explained this in great detail, Em outras palestras, eu expliquei esses versículos com mais detalhe, but let me just say that Peter is talking about unbelievers. If you're married to an unbeliever, aqui nessa passagem, no versículo 1, quando ele fala se algum deles não obedecem à palavra, Pedro está falando de pessoas não cristãs, ou seja, maridos não cristãos. instead of your words, you actively evangelize them by your respectful and pure conduct. E o que ele está nos recomendando aqui é que, ao invés de falar muito, que essas mulheres possam ganhar seus maridos para Cristo através da sua conduta pura e do seu comportamento. A woman married to an unbeliever can still love him, Uma mulher que é casada com um marido não cristão ainda pode amá-lo. they can enjoy many things together. Eles podem fazer muitas coisas juntos. And if she's got an idol in her heart of him getting saved, she is going to hate him. E I'm sorry? If she has an idol in her heart of the husband getting saved, she's going to hate him. She's not going to love him. E se para ela o fato dele se converter se tornar um ídolo para ela, pode até ser que ela venha odiá-lo. But she should not expect him to think or act like a Christian. Mas como ele não é cristão, ela não deve esperar que ele haja como cristão. He has no capacity to be a Christian. Ele não tem essa capacidade, ele não tem a capacidade de ser cristão. And if she does have an idol in her heart that's making her miserable, she needs to repent. E se isso for um ídolo para ela, o fato dele se converter, ela precisa se arrepender dessa idolatria. One time I counseled a lady who had an idol like this. Uma vez eu aconselhei uma mulher que tinha um ídolo mais ou menos assim. And when her husband would go to bed at night, E quando o marido dela ia dormir à noite, before he went to sleep, antes dele dormir, she would get down on his knees beside his bed ela se ajoelhava perto dele, próxima da cama, and out loud pray for his salvation. e orava alto do lado dele, orando pela sua salvação. In every room in their house, she had Christian plaques everywhere on the wall. E na casa dela, em cada quarto, ela tinha quadros com coisas bíblicas ao redor da casa inteira. She was driving him crazy. E ela estava enlouquecendo esse homem. And it's no wonder that he ended up divorcing her. E não é de se admirar que ele acabou se divorciando dela. Instead, she should concentrate on her chaste and respectful behavior. Ao invés disso, ela deveria se concentrar no seu comportamento de respeito para com ele e de pureza. And I don't know if God's going to soften his heart and save him, Eu não sei se Deus vai amolecer o coração desse homem e salvá-lo, but he might.
Mas talvez Deus faça isso. And certainly, she can be showing a tremendous amount of love to God and to her husband. E com certeza ela pode demonstrar amor muito grande, tanto pelo seu marido quanto por Deus. If she nags him and she's mean to him, Se ela for uma mulher rixosa que fica insistindo nas coisas, ou se ela for maldosa, he just sees her as a hypocrite. ele simplesmente vai enxergá-la como uma hipócrita. But if she's chaste and respectful in her behavior, Mas se ela viver uma vida casta, se ela demonstrar respeito por ele, he's going to see that her faith is true. ele vai conseguir enxergar que a fé dela é verdadeira e real. And then, if necessary, the wife should let the unbeliever depart. Mas, se necessário, essa mulher deve permitir que o homem não cristão a deixe. But if he does, it should be because of her godliness, not because she drove him crazy. Mas, se ele deixá-la, deve ser pelo seu comportamento piedoso e não porque ela chegou a enlouquecê-lo. And then, if she's married to an unbeliever, she should always be ready to share her faith with him. E se ela for casada com um não cristão, ela deve estar sempre pronta a compartilhar sua fé com ele. Sometimes unsaved husbands are curious Às vezes, maridos não cristãos ficam curiosos and they'll ask questions. e eles começam a fazer perguntas. What does the Bible say about this or that? O que a Bíblia diz a respeito desse assunto ou Well, she daquele? should certainly answer his E questions. é claro que ela deve, com certeza, responder essas perguntas. One time I counseled a lady whose husband was a very hostile unbeliever. Uma vez eu aconselhei uma mulher cujo marido era um não cristão bastante hostil. And she was very unhappy in her E marriage. ela estava muito infeliz nesse casamento. And he was mean to her. E ele era muito maldoso para com ela. He was mean to everybody. E ele era assim com todo mundo. Well, one day she discovered she had cancer E uma vez ela acabou descobrindo que ela tinha câncer. and she was going to die. E ela iria morrer. God gave her amazing grace. Deus deu para ela uma graça maravilhosa. And one day her husband came to her in tears. E o marido dela veio a ela com lágrimas. And it was obvious God was working in his heart. E era óbvio que Deus estava trabalhando no coração dele. And he said, "Can you tell me how I can become a Christian?" E ele perguntou para ela: "Você pode me dizer como que eu posso me tornar um cristão?" Well, she was ready. E é claro que ela estava pronta. And the Lord used her to lead him to the Lord. E Deus usou essa mulher para levar o seu marido a Cristo. 1 Peter 3:15, 14 and 15. 1 Pedro 3, 14 e 15 diz: "Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós." One time I counseled a woman who was married to an unbeliever, Uma vez eu aconselhei uma mulher que estava casada com um homem não crente and she loved antique furniture. e ela amava móveis antigos. He hated antique furniture. E ele odiava móveis antigos. And knowing that, in spite of knowing that, she purchased an antique sofa. E apesar disso, mesmo sabendo disso, ela comprou um sofá antigo. He said, "Take it back. E ele disse: "Por I favor, don't- devolva esse sofá. I don't like it." Eu não gosto dele." She came to me crying. E ela veio a mim em lágrimas. "He doesn't like my sofa." "Ele não gosta do meu sofá." I said, "Take it back." E eu disse a ela: "Devolve o sofá." She didn't love her husband. Ela não amava o marido dela. She loved her antique sofa. Ela amava o sofá antigo.
A wife who's married to an unbeliever needs to be gracious to him and to his friends. Uma mulher casada com um homem não cristão deve ter um comportamento de graça para com ele e para com os amigos dele. She needs to go places with him and be with his friends. Ela precisa ir aos lugares com ele e estar com os amigos dele também. But she needs to draw the line at personal sin, like they want her to get drunk. Mas às vezes ela precisa saber até onde ela pode ir para que ela não peque pessoalmente. Maybe they want her to go with them to a movie that she knows God would not approve of. Talvez eles queiram que ela vá com eles a um filme que ela sabe que Deus não aprovaria ela ver. But she can decline graciously. Mas ela pode dizer não de maneira graciosa. Thank you for asking me, but that's not something I can do. Muito obrigada por me convidarem, mas infelizmente isso não é uma coisa que eu possa fazer. But why don't we go bowling or something else? Mas dizer, por exemplo, por que ao invés disso a gente não vai jogar boliche juntos? So her husband needs to know that she does care about his friends and him. Então, o marido dela precisa que ela precisa fazer com que o marido dela entenda que ela se importa sim com ele e com seus amigos. And then the fourth principle, point D, O quarto princípio, ponto D, dos princípios da submissão bíblica, a submissive wife does not dishonor the word of God. é que uma mulher submissa não desonra a palavra de Deus. In Titus 2, verses 3 through 5, Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. this is where the older women are to teach and encourage and train the younger women. É uma passagem que fala que as mulheres mais velhas devem ensinar e treinar as mulheres mais jovens. And the second half of verse 5, one of the things is to be submissive, there's that word, to their own husbands, that the word of God may not be reviled. E uma das coisas que diz aqui na metade do versículo 5, Tito 2, versículo 5, é ser submissas a seus maridos. Então aqui encontramos a palavra submissa de novo, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Now, this word reviled or dishonored means to bring shame upon or to disgrace. Essa palavra que se encontra na nossa Bíblia, blasfemada, também pode significar trazer vergonha a alguma coisa ou trazer desgraça a essa coisa. The Greek word for reviled here is where we get our English word blasphemed. Isso assim em português. Okay. Blasfema. Essa palavra grega quer dizer exatamente isso, blasfemada. Okay. Now, there are 4 places in the New Testament that tell a wife to be submissive to their husbands. Há 4 versículos na Bíblia que dizem, no Novo Testamento, que dizem que a mulher deve ser submissa ao seu marido. One of them is the Titus 2 passage. Uma delas é essa passagem de Tito, capítulo 2. One is the Ephesians 5 passage. Outra é a passagem de Efésios 5. And one is Colossians chapter 3 and verse 18. Temos uma outra aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 18. And it says, "Wives, be submissive to your husbands as is fitting or proper in the Lord." E aqui em Colossenses 3,18 diz: Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos como convém ao Senhor. E essa palavra convém também pode significar como é apropriado. So, a submissive wife is not to dishonor the word of God. Então, uma mulher submissa é aquela que não desonra a palavra de Deus. And if you look at it the opposite way, she honors the word of God Então, olhando da maneira oposta, ela honra a palavra de Deus when obeying God is more important to her than having her own way. quando obedecer a Deus é mais importante para ela do que fazer o que ela quer. Romans 12, verse 1 and 2. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz: Rogo-vos,
Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. I think it's helpful for a wife to think of when she sacrifices what she wants for what her husband wants, then she, to God, is being a living sacrifice. Quando uma mulher sacrifica os seus próprios desejos para submeter-se ao seu marido e assim obedecer a Deus, Deus vê isso como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, como consta aqui em Romanos 12, 1 e 2. And a submissive wife honors the word of God when she has an appropriate fear of the Lord. Uma mulher submissa honra a palavra de Deus quando ela tem um temor apropriado do Senhor. Psalm 2, verse 11 says, "Worship the Lord with reverence, rejoice with trembling." Em Salmos 2, versículo 11, diz: Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. And then she honors the word of God by letting the word of Christ richly dwell within her. Colossians 3, verse 16. Em Colossenses 3, capítulo 16, Now, this Colossians 3 passage is a parallel passage to Ephesians chapter 5. essa passagem de Colossenses aqui, capítulo 3, algumas coisas são paralelas a Efésios capítulo 5. E Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente. So, this submission is not something that a wife just grits her teeth and does it. Então, a submissão não é uma coisa que a esposa deve se apegar e fazer à força, por obrigação. It's her joy. Isso deve ser uma alegria para ela. It's her joy because she loves the Lord so much. É uma alegria para ela porque ela ama muito a Deus. It's in her heart as well as her words and her outward action. E isso está no seu coração, assim como também nas suas palavras e nas suas ações. A submissive wife honors the word of God when her life is not an affront to the picture in Ephesians 5 of the church being submissive to Christ. Uma mulher não desonra a palavra de Deus quando a sua vida não é uma afronta ao quadro que vemos em Efésios 5, da igreja sendo submissa a Cristo. Marriage is a beautiful, precious picture of the relationship between Christ and his church. O casamento é uma obra de arte muito bonita a qual é comparada ao relacionamento entre Cristo e a igreja. And her attitude and her life should be a picture of serving her husband and helping him in that way, not worshiping him, worshiping God. Então, essa mulher deve demonstrar uma vida de serviço e amor ao seu marido, não adorando ele, ela deve sim adorar a Deus, mas sendo submissa. And she honors the word of God when she's submissive, whether she feels like it or not. E essa mulher, ela honra a palavra de Deus quando ela é submissa, quer ela esteja se sentindo com vontade de ser submissa ou não. When our son was engaged to be married, Quando nosso filho estava noivo, and his wife is wonderful, we love her, e a esposa dele é maravilhosa, nós amamos muito ela, but she was very young. mas ela era muito jovem, muito novinha. Now, imagine marrying the son of the woman who wrote The Excellent Wife. Imagine você ser a nora da mulher que escreveu A Esposa Excelente. It was not an easy thing for her. Não era uma coisa fácil para ela. And one day she told David, "I like being submissive E uma vez ela disse para o David: eu gosto de ser submissa, if it's something that I want to do." se for uma coisa que eu gosto de fazer. Com relação às coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de ser submissa.
He said, "Sweetheart, it's not submission if you want to do it." Mas ele disse, querida, não é submissão se você gosta de fazer isso. So, but anyway, she laughs about that now. We laugh about it now. E agora a gente até ri dessa situação olhando para trás. All right. So, Hebrews 12, 1 and 2. E então aqui em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Notice that it says that Jesus endured the cross. Perceba aqui que está dizendo que Jesus suportou a cruz. And you know, when he prayed before he was arrested, if this cup could be removed from me. E nós sabemos que ele orou antes de ser preso: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. But notice he obeyed because he did it for the joy that was set before him. Mas perceba que ele fez tudo isso por causa da alegria que lhe estava proposta. So a wife doesn't always have to feel like being submissive. Então, uma esposa nem sempre vai sentir vontade de ser submissa. Sometimes, though, she may be providentially hindered Às vezes, providencialmente, ela pode até ser impedida de ser submissa. Suppose her husband wants her to run an errand for him, Imagina que o marido quer que ela faça um favor para ele, por exemplo. and one of the children wakes up throwing up and with a high fever. E aí, de repente, um dos filhos acorda e está vomitando e com febre. Then that, of course, would take precedent over the errand. E, obviamente, nesse caso, a criança seria mais importante do que o favor que ele havia pedido para que ela fizesse. But the spirit of the law would be, she would say, "I wanted to do this for you, but this happened." Mas o espírito da coisa seria ela dizer, olha, eu queria fazer esse favor para você, mas infelizmente não foi possível, porque o nosso filho ficou doente. And then the last principle, the fifth principle, E o último princípio dos princípios bíblicos sobre a submissão, a wise wife will seek training and counseling, biblical counseling, on submission from godly older women. é que uma mulher sábia vai buscar treinamento e aconselhamento com relação à submissão de uma mulher mais velha. Titus 2, verses 3 and 4 and 5. E aqui voltamos àquela passagem de Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5. Diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem os seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Now, not all older women are godly older women. Mas nem todas as mulheres idosas ou mais velhas são necessariamente mulheres piedosas. So she could seek a recommendation from her church leaders. Então, nesse caso, essa mulher pode buscar uma recomendação dos líderes espirituais da sua igreja. Hebrews 13:17 says that they keep watch over your soul. E em Hebreus 13:7 diz que esses mesmos líderes... só um minutinho. I'm sorry. Hebrews 13:17. Desculpe, Hebreus 13:17 diz que esses líderes nossos, eles velam pelas nossas almas. Now, a godly older woman needs to be doctrinally sound. Então, uma mulher piedosa mais velha, ela precisa ter uma doutrina sã. Otherwise, she's going to be tossed about by every wind of doctrine. Senão, essa mulher vai ser levada por vários ventos de doutrina diferentes.
And the younger woman should receive instruction from her graciously if she is qualified. Se então a mulher mais nova estiver aprendendo com uma mulher mais velha, ela deve receber essa instrução de maneira graciosa. Now, I want to give you a practical list of ways that wives are not submissive. Então eu gostaria de dar a vocês uma lista de formas específicas e práticas de como mulheres não são submissas. The first one is that she does things that annoy her husband. A primeira é que ela faz coisas que irritam ou perturbam o seu marido. Proverbs 21, verse 19. Provérbios 21, versículo 19. Says it's better to live in a desert land than with a contentious and vexing woman. Diz, é melhor morar numa casa deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. I looked up the word vexing in the dictionary. E eu procurei a palavra embaraçar no dicionário, embaraçar alguém. It means that she is irritating, Significa que ela irrita, annoying, perturba, puzzling. faz com que alguém fique confuso. You know, sometimes I'll be telling my husband something and he'll say, I have no idea what you're talking about. Às vezes eu falo depressa demais, falo um monte de coisas para o meu marido e ele fala, eu não tenho absolutamente ideia nenhuma do que você está falando. But my girlfriends would have understood. Mas as minhas amigas entenderiam. Baffling, bothersome, Quando ela incomoda esse marido and listen to this one, will debate at length. e quando ela discute com ele até o fim. It's better to be alone in the desert than with a woman like this. Então é melhor estar no deserto sozinho do que com uma mulher assim. A wife is not submissive when she does not discipline the children as she should. Uma mulher não é submissa ao seu marido quando ela não disciplina os filhos da forma como deveria. Proverbs 29, verse 15. Provérbios 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. And then the third way that she's not submissive if she's more loyal to others than she is to her husband. A terceira maneira que uma mulher não é submissa é quando ela é mais leal aos outros do que a seu próprio marido. Proverbs 31:11 talks about the excellent wife. E em Provérbios 31:11 fala da mulher virtuosa. O coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de lucro. She's not submissive when a wife wants her own way. She may argue or give him the cold shoulder. Quando uma mulher não é submissa, ela quer as coisas do seu próprio jeito. E quando ela não consegue, ela discute ou ela simplesmente dá um gelo nele. You know, if a woman is miffed or angry and she will not speak to her husband, Se uma mulher estiver com raiva e estiver dando um gelo no seu marido e não falar com ele, she's mean ela é uma mulher má and she's cruel e é cruel and she is very childish. e bastante mimada como uma criança, imatura. Proverbs 21:9. Provérbios 21, versículo 9. Diz, melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A wife who's not submissive sometimes will not stay within the limits of her budget. Às vezes, quando uma mulher não é submissa, ela também não se mantém dentro do orçamento familiar. Proverbs 19, verse 14. Provérbios 19, versículo 14. Diz, casa e riqueza são herdadas dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. One time I had a lady come for counseling.
Uma vez uma mulher veio se aconselhar comigo and she was crying and she said, "My husband is so mean. e ela estava chorando e dizendo: meu marido é tão mau. He took all my money away from me. Ele tirou de mim todo o dinheiro. I can't even get money out of the bank. Eu não posso nem tirar dinheiro do banco. I don't have any charge cards now. E agora eu não tenho nenhum cartão comigo. I can't even go to the grocery store." Eu não posso nem ir ao supermercado. And I'm thinking, wow, he took all her money. He may be planning to leave her. E eu pensei, nossa, ele tirou todo o dinheiro dela. Talvez ele esteja pensando em deixá-la. But I didn't say that. Mas eu não disse isso. I said, if I could ask him why he did that, what would he say? E eu disse para ela, se eu pudesse perguntar a ele por que ele fez isso, o que você acha que ele diria? She said, I don't want to tell you. Aí ela disse, eu não quero te contar. I said, you might as well. If you don't, I'm going to call him. Então eu disse para ela, bom, é melhor você me contar, senão eu vou ligar para ele. And she hung her head Aí ela baixou a cabeça and she said, I got depressed e ela disse, eu fiquei deprimida and I took the charge cards e eu peguei os cartões de crédito and I went shopping e eu fui às compras and I spent $5,000. e eu gastei $5.000 no cartão de crédito nas compras. And I said, mercy. E eu disse, Deus tenha misericórdia. It was an emergency. Eu pensei, isso é uma emergência. And then a wife is not submissive if she corrects, interrupts, or talks for her husband. Uma mulher não é submissa se ela corrige, interrompe ou se ela fala pelo seu marido. Proverbs 27, verse 15 and 16. I know. Provérbios 27, versículos 15 e 16 diz o seguinte: a goteira contínua num dia chuvoso e a mulher rixosa são semelhantes. Retê-la é reter o vento ou segurar o óleo com a destra. All right, I'm going to go through the rest of these very quickly. Então eu vou passar pelo resto desses exemplos da mulher que não é submissa bem rapidinho. She manipulates him to have her own way. Ela o manipula para fazer as coisas do jeito dela. She makes decisions without consulting him. Ela toma decisões sem consultá-lo. She directly defies his wishes. Ela vai diretamente contra os seus desejos. She worries about the decisions he makes. Ela se preocupa com as decisões que ele toma. And she does not pay attention to what he says. E ela não presta atenção ao que ele diz. Submission is a way to respond to another person. A submissão é uma forma de responder a outra pessoa. I am convinced that this is the heart of God for the godly wife. Eu estou convencida de que esse é o coração de Deus para a esposa piedosa. Let's pray. Vamos orar. Lord, we do thank you for the role of the wife. Senhor, nós te damos graças pelo papel da mulher. Help us to have joy in that role. Ajude-nos a termos alegria neste papel. Help us to love you more and love our husbands more. Ajude-nos a te amar mais e amarmos mais aos nossos maridos. We pray in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.